Bom dia a todos, me chamo Vitor Barros e hoje vamos fazer a prova do Colégio Naval de 2013. Vamos lá, começando pela questão 39. Observe a tabela a seguir, que mostra os mecanismos de perda de calor pelo organismo humano. Os processos, radiação, convecção, frequência e o fenômeno. Tá? Utilizando as informações acima, coloque V ou F para afirmativas abaixo e em seguida assinale a opção que representa a sequência correta. Vamos lá. 39. Radiação é o processo de transmissão de calor que não necessita de um meio físico para ocorrer. É o primeiro verdadeiro. Inclusive, a radiação ela acontece até no vácuo, né? É a forma que o Sol aquece o planeta Terra. É a radiação que se propaga pelo vácuo. Então, não necessita de um meio físico. 2. Na convecção, o calor é transmitido através da movimentação de massa, chamadas correntes de convecção. Perfeito. Essa é a definição de convecção, né? É o mecanismo de troca de calor que acontece nos fluidos, né? Nos gases, nos líquidos. Diferente da condução, que é feita nos sólidos. 3. A evaporação é o tipo de vaporização lenta e apresenta a passagem do estado sólido para o gasoso. Não, é errado. O sólido para gasoso é a sublimação. A evaporação é do líquido para o gasoso. Então, falso. Na condução, o calor é transmitido exclusivamente através da movimentação de massas. Falso. Isso aqui é a convecção, que eu falei antes. A condução é nos meios físicos. Nos meios sólidos, perdão. Raios infravermelhos são radiações térmicas visíveis ao olho nu. Não. O olho humano não vê raios infravermelhos. Falso. E por último, calor latente é a quantidade de calor necessária para uma substância pura mude de estado físico sem alterar sua temperatura. Perfeito. A quantidade de calor que você cede ao corpo para poder mudar, para poder trocar de estado físico. Verdadeiro. Logo, alternativa A. Perfeito. Vamos para 40. Durante o seu movimento, um carro de massa 1.200 kg encontra-se submetido à ação de três forças mostradas na figura. A força do motor produz, disponível para o deslocamento do carro, igual a 3.500. A força de resistência do ar é igual a 400. E a força de atrito subsolo, valor de 700 newtons. Ambas constantes. Considerando que o carro partiu de repouso em trajetória retilínea e as forças atuaram sobre ele durante 10 segundos, pode-se afirmar que a velocidade final atingida e o trabalho realizado pela força resultante foram, respectivamente... Muito bem. Vamos isolar aqui esse carrinho, né, para ficar mais fácil a compreensão. Um quadradinho aqui com rodas. Ok? Muito bem. A força, né, do motor é de 3.500 newtons. A força de resistência do ar é de 400 newtons. E o atrito das rodas de 700 newtons. O carro pesa 1.200 kg, logo o vetor peso vai ser de 12.000 newtons, e o mesmo para a normal. Ok? Veja bem, a força resultante vai ser 3.500 menos 400 menos 700. Vai ficar 331 menos 7, 24.000. 24.000 não.
2.400 newtons. Perfeito? Tá, a gente sabe que atuou durante 10 segundos sobre o carro. Se a gente tem a força resultante, né? A gente sabe que força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Daqui a gente pode determinar que a aceleração foi essa. 2.400, massa 1.200, vezes a aceleração. A aceleração vai ser igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Daí a gente pode usar a Torricelli e determinar a velocidade final. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔS. Ah não, não tem ΔS. Então não dá para usar Torricelli não, a gente vai ter que usar função horária mesmo. V é igual a V0 mais AT. Como parte do repouso, V0 igual a 0, então V vai ser 2 vezes 10, que é tempo e aceleração. É 20 metros por segundo. Tem que converter para quilômetros por hora, né? Basta multiplicar por 3,6. 20 vezes 3,6 é 72 quilômetros por hora. E o trabalho vai ser força resultante vezes distância, né? E a distância a gente consegue também com a função horária. S é igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Passo esse zero, a gente vai ter o ΔS, né, D. V0 igual a 0, aceleração 2, o tempo é 10 sobre 2. A gente vai ter 100 metros. Então, o trabalho vai ser força resultante, que é 2.400 vezes 100. Vai ser 2.400, 240 mil joules, ou 240 kJ. Resposta à letra B de bola. Próximo. 41. A invenção do pilão d'água, Mojolo, apresentado de modo simplificado pela figura abaixo, ajudou a substituir o trabalho braçal. Com base nesses dados, assinale a opção que preenche corretamente as lacunas da sentença abaixo. Considerando a densidade da água igual a 1 grama por centímetro cúbico, a distância mencionada como sendo a partir do centro de massa do reservatório da água do martelo, desprezando-se o peso da barra que os liga, pode-se afirmar que o mojolo representa uma alavanca do tipo. Esse aqui é um tipo interfixa, né? Que está entre as extremidades. Então, tipo. Questão 41. Interfixa. Cuja reservatório d'água para o equilíbrio do sistema deve ter cerca de quantos litros? Muito bem, vamos ilustrar aqui. A gente tem aqui 1,2 metros com um martelo de 20 quilos. Se admitir a gravidade igual a 10, vão ser 200 newtons. E aqui para cima, exercendo aqui o peso da água. Ok? 3 metros de distância. Se a gente fizesse uma tora de momento, né, no ponto aqui da alavanca, posso chamar de ponto P, ponto O, como quiser, vamos ser peso da água vezes 3 menos 200 vezes 1,2 igual a 0.
ok? Peso da água é massa da água, vezes a gravidade 10, vezes 3, igual a 1,2 vezes 2, 2, 4, 0. Simplifica por 0 aqui. Por 3 dá 1, 8. Então a massa de água é de 8 kg. Como a densidade da água, aqui ele diz, né, 1 grama por centímetro cúbico. Isso também quer dizer 1000 kg por metro cúbico. Também quer dizer 1 kg por litro. Se são 8 kg, logo o volume da água é de 8 litros. Ok? Então, gabarito, letra E. Próxima questão é a 42. Leia o texto a seguir. Dentre as fontes de energias consideradas limpas, a utilização de células solares fotovoltaicas tornou-se uma realidade bastante viável, principalmente em um país com grande incidência de luz solar como o Brasil. Essa tecnologia iniciou-se com a colocação em órbita dos satélites artificiais, por ocasião da corrida espacial dos anos 60, do século XX. Atualmente, esses painéis são constituídos por um conjunto de células onde cada célula de silício cristalino, com uma superfície de cerca de 100 metros quadrados, gera uma tensão de 0,4 volts em caso de radiação forte. Baseando-se no texto, assinale a opção incorreta. Vamos lá, letra A. 42, né? Nas células fotovoltaicas, a energia luminosa do Sol é transformada em energia elétrica. Verdadeiro. Começou fácil. B. Para gerar uma tensão de 12 volts são necessárias 30 células associadas em série. Veja bem. Se cada célula faz 0,4 volts, 30 células vão dar 0,4 vezes 30, dá 12 volts. Perfeito, verdadeiro. C. Os satélites artificiais permanecem em órbita devido à atração gravitacional da Terra. Com certeza, se não fosse a atração da Terra, eles não estariam ainda em órbita ao redor da Terra, já teriam ido para outro lugar, estariam bem distante daqui. Nas células fotovoltaicas, a geração de energia é feita de forma mais eficiente se elas forem associadas em paralelo. Olha, boa pergunta. Vamos deixar D em... Deixa quieto, vamos ver a E. Um painel quadrado de 2 metros de lado é capaz de gerar uma tensão equivalente de 16 volts. Veja bem. 2 metros. 2 metros. A gente converte para centímetro e vê que a área que dá isso aí. Deu 40.000 centímetros quadrados. Fazendo uma regra de 3 simples, né? Se com 100 centímetros quadrados você gera 0,4 volts, 40.000 você vai gerar X volts, né? Multiplica cruzado, você vai achar 160 volts. Então a letra E é incorreta, porém a letra D ela é inconclusiva. Por isso essa questão foi anulada, tá? 43. O cavalo vapor. Quando as primeiras máquinas a vapor foram construídas, era inevitável compará-las à potência dos cavalos, pois a tração animal era a principal forma de facilitar o trabalho. James Watt, um dos pioneiros no desenvolvimento das máquinas a vapor, estabeleceu o horsepower como medida de potência. Mais tarde, usando sua unidade de sistema decimal, verificou-se que um cavalo adulto e forte era capaz de levar uma carga de 75 kg a uma altura de 1 metro em 1 segundo. Assim, foi possível definir a nova unidade, o cavalo vapor.
Considerando gravidade 9,8 metros por segundo ao quadrado, pode-se dizer que a potência de uma máquina de 2 cavalos, vapores, medida em unidade de sistema internacional, é de aproximadamente. Muito bem. O sistema internacional, né, são as unidades de medidas que nós estamos acostumados a usar, né? Quilograma, metro, segundo, ok? Quando a gente fala de como o cavalo vapor é uma unidade de potência, qual seria a potência em SI? A potência em SI é exatamente o watt. O watt é o que? Joule por segundo. Lembrando que Joule é a unidade de trabalho, trabalho é força vezes distância, então é Newton vezes metro sobre segundo. Newton é massa vezes aceleração, então é metro vezes metro por segundo ao quadrado. A gente vai chegar aqui, watt é a mesma coisa que metro quadrado por metro cúbico, né, por centímetro quadrado por centímetro cúbico. Por centímetro não, por segundo cúbico, ok? Porque o Newton é... Perdão. A gente vai chegar que o watt é quilograma vezes metro quadrado por segundo cubo, ok? Enfim, isso é só para mostrar onde o SI pode chegar, né? O SI também envolve o Joule, o Newton e o Watt, mas no fundo a maioria das unidades de medidas elas podem ser escritas como quilograma, metro e segundo, né? Por exemplo, o Pascal também, né? O Pascal, que é unidade de força sobre área, Newton sobre metro quadrado, também dá para ir desenvolvendo. Mas enfim, a gente quer então representar o cavalo vapor em watts. Quantos cavalos de vapor? Um cavalo vapor são quantos watts? Bem, ele deixou claro que um cavalo vapor é capaz de levar uma carga de 75 kg a uma altura de 1 metro em 1 segundo. Bem, então o trabalho realizado pelo cavalo, né, de 75 kg em 1 metro, né, a energia potencial gravitacional que é realizado em mgh é 75, gravidade 9,8, altura 1 metro, ok? E ele realiza isso aí em 1 segundo. Então é isso aqui, esse valor aqui. Watt. Isso é um cavalo vapor. Tá ok? Vamos fazer essa conta aí. Eu vou, já que não está tão próximo assim um dos outros, né? 9,8 eu vou aproximar para 10. Vai ficar mais fácil. Fazer 750 watts. Tá? Então, o que seria aqui 740 e... Não, mas ele quer duas vezes isso. Ele quer 2 cavalos. Então, 2 cavalos vai ser duas vezes isso. 2 vezes 750 vai ficar 1.500. O mais próximo disso é 1.470, letra D. Okay.
Vamos concluir a questão 44. No manual de instalação de um projeto digital serão escritas várias especificações, algumas delas escritas abaixo: a lente com foco, a lâmpada, a fonte de alimentação, o peso e a temperatura de funcionamento. Analise as afirmativas a seguir sobre essas especificações. A lente usada no projeto é convergente, pois a imagem projetada por ele é real e aumentada. Bem, isso pode concluir que sim, né? Uma vez que é a lente convergente que faz a imagem real e aumentada. E sim, todo projetor tem essa função de aumentar a imagem e vai fazer ela uma imagem real. Então, 44, verdadeiro. 2. Quando ligado sob tensão de 110 volts, a lâmpada é percorrida por uma corrente de 1,7 A. Vamos ver. A potência da lâmpada é de 190 watts, né? Potência é DDP vezes corrente. Se a DDP é 110, então 190 é igual a 110 vezes I. Simplifica por 10 dos dois lados. I é igual a 19 sobre 11, dá aproximadamente 1,9 menos 1, 8. 80 para 11, 7. Vai cair 3. 30 para 11, 2. Por aí vai. Ampere. Então, perfeito. Verdadeiro. A 3. 3. A variação de temperatura prevista para o funcionamento na escala Kelvin é de 40 Kelvin. Bem, se a variação é de 40 Celsius, então também é 40 Kelvin, porque a variação em Celsius é igual à variação em Kelvin. 4. A lente usada no projetor é divergente, pois provoca a abertura dos raios e com isso aumenta a imagem projetada. Bem, tá errado, né? Que divergente não aumenta a imagem. O único que aumenta a imagem é convergente. Tá? A divergente sempre diminui a imagem. 5. A unidade de grandeza peso usada na especificação está de acordo com a unidade usada no sistema internacional. Não, falso. Porque quilograma não é unidade de peso. Quilograma é unidade de massa. Unidade de peso é Newton. Então, não está de acordo. Falso. E 6. A resistência elétrica da lâmpada, quando ligada na tensão de 220 volts, vale aproximadamente, de novo, potência igual a U ao quadrado sobre R. 190 é igual a 220 ao quadrado sobre R. Vamos ter R igual a 220 vezes 220 sobre 190. Simplifica por zero. Eu vou aproximar 22 para 21 e 19 para 18, porque os dois são múltiplos de 3. Aqui dá 7 por 3, aqui dá 6 por 3. Vamos aproximar agora 222. Primeiro eu posso simplificar por 2, né? E vou aproximar esse 110 para 111, porque aí eu posso dividir por 3. Vai ficar 11 por 3 dá 3, 2, 21, 7. 37 vezes 7, que dá 7 vezes 7, 21, 49. Vai 4, 21, 25 ohms. Aproximadamente está ótimo, verdadeiro. Então, gabarito, letra E.